Continuação da leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, página 59. O que aconteceu na Revolução Cognitiva? A nova habilidade, uma delas foi capacidade de transmitir maiores quantidades de informação sobre o mundo à volta do Homo sapiens. Os benefícios: planejamento e realização de ações complexas, como evitar leões e caçar bisões. Uma outra habilidade nova foi a capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre as relações sociais dos sapiens. E os benefícios: grupos maiores e mais coesos, chegando a 150 indivíduos. Outra habilidade nova: capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre coisas que não existem de fato, tais como espíritos tribais, nações, companhias de responsabilidade limitada e direitos humanos. E como consequência disso, a cooperação entre números muito grandes de estranhos, rápida inovação do comportamento social. História e biologia. A imensa diversidade de realidades imaginadas que os sapiens inventaram e a diversidade resultante de padrões de comportamento são os principais componentes do que chamamos culturas. Desde que apareceram, as culturas nunca cessaram de se transformar e se desenvolver. E essas alterações irrefreáveis são o que denominamos de história. A revolução cognitiva é, portanto, o ponto em que a história declarou independência da biologia. Até a revolução cognitiva, os feitos de todas as espécies humanas pertenciam ao reino da biologia, ou, se quisermos, da pré-história, ou tendo a evitar o termo pré-história, pois sugere erroneamente que até mesmo antes da revolução cognitiva, os humanos constituíam uma categoria própria. A partir da revolução cognitiva, as narrativas históricas substituem as narrativas biológicas como nosso principal meio de explicar o desenvolvimento do Homo sapiens. Para entender a ascensão do cristianismo ou a Revolução Francesa, não basta compreender a interação entre genes, hormônios e organismos. É necessário também levar em consideração a interação entre ideias, imagens e fantasias. Isso não significa que o Homo sapiens e a cultura humana tenham se tornado isentos de leis biológicas. Ainda somos animais e nossas capacidades físicas, emocionais e cognitivas continuam sendo moldadas por nosso DNA. Nossas sociedades são construídas com os mesmos tijolos que as sociedades dos neandertais ou dos chimpanzés. E quanto mais examinamos esses tijolos, sensações, emoções, laços familiares, menos diferenças encontramos entre nós e os outros primatas. No entanto, é um erro procurar as diferenças no nível do indivíduo ou da família, nas comparações entre indivíduos ou mesmo entre grupos de 10. Somos embaraçosamente similares aos chimpanzés. As diferenças significativas só começam a aparecer quando ultrapassamos o limite de 150 indivíduos. E quando chegamos a 1.000, a 2.000 indivíduos, as diferenças são assombrosas. Se você tentasse agrupar milhares de chimpanzés na praça Tiananmen ou em Wall Street, no estádio do Maracanã ou na sede da ONU, o resultado seria um pandemônio. Já os sapiens se reúnem regularmente aos milhares em tais lugares. Juntos, criam padrões ordenados, tais como redes de negócios, celebrações em massa e instituições políticas, que jamais poderiam criar de forma isolada. A diferença real entre nós e os chimpanzés é a cola mítica que une grandes quantidades de indivíduos, famílias e grupos. Essa cola nos tornou os mestres da criação. É claro, também precisamos de outras coisas, como a capacidade de confeccionar e usar ferramentas. Mas confecção de ferramentas é insignificante se não estiver associada com a capacidade de cooperar com muitas outras pessoas. Como é possível hoje tenhamos mísseis intercontinentais com ogivas nucleares, se há 30.000 anos tínhamos apenas lanças com pontas de sílex?
Fisiologicamente, não houve qualquer melhoria significativa em nossa capacidade de confeccionar ferramentas nos últimos 30 mil anos. Albert Einstein era muito menos hábil com as mãos do que o antigo caçador-coletor. No entanto, nossa capacidade de cooperar com um grande número de estranhos aumentou consideravelmente. A antiga lança com ponta de sílex era manufaturada em minutos por uma única pessoa, que confiava no conselho e no auxílio de uns poucos amigos íntimos. A produção de uma ogiva nuclear moderna requer a cooperação de milhões de estranhos em todo o mundo. Dos trabalhadores que extraem o minério de urânio das profundezas da Terra, aos estudiosos da física que escrevem longas fórmulas matemáticas para descrever as interações entre partículas subatômicas. Para resumir esse capítulo, as relações entre a biologia e a história após a Revolução Cognitiva, é importante ressaltar que a biologia estabelece os parâmetros básicos para o comportamento e as capacidades do Homo sapiens. Toda a história acontece dentro dos limites dessa arena biológica. No entanto, essa arena é extraordinariamente grande, possibilitando que os sapiens joguem uma incrível variedade de jogos, graças à sua habilidade de criar ficções. Os sapiens inventam jogos cada vez mais complexos, que cada geração desenvolve e elabora ainda mais. Em consequência, a fim de entender como os sapiens se comportam, devemos descrever a evolução histórica de suas ações. Considerar apenas nossos limites biológicos seria como um locutor esportivo que, ao transmitir uma partida de Copa do Mundo, oferecesse aos ouvintes uma descrição detalhada do campo, ao invés de relatar o que os jogadores estavam fazendo. Que jogo nossos ancestrais da Idade da Pedra jogaram na arena da história? Até onde sabemos, as pessoas que esculpiam o Homem-Leão de Stendhal há cerca de 30 mil anos tinham as mesmas capacidades físicas, emocionais e intelectuais que nós temos hoje. O que elas faziam assim que acordavam? O que elas comiam no café da manhã e no almoço? Como eram suas sociedades? Tinham relações monogâmicas e famílias nucleares? Tinham cerimônias, códigos morais, competições esportivas e rituais religiosos? Travavam guerras? O próximo capítulo espreita de trás da cortina das eras, examinando como era a vida dos milênios que separaram a Revolução Cognitiva da Revolução Agrícola. Capítulo 3. Um dia na vida de Adão e Eva. Para entender nossa natureza, nossa história e nossa psicologia, devemos entrar na cabeça dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Durante praticamente toda a história da nossa espécie, os sapiens viveram como caçadores-coletores. Os últimos 200 anos, durante os quais o número cada vez maior de sapiens ganham o pão de cada dia como trabalhadores urbanos e funcionários administrativos, e os 10 mil anos que precederam, durante os quais a maioria dos sapiens vivia como agricultores e pastores, são um piscar de olhos em comparação com as dezenas de milhares de anos durante os quais nossos ancestrais foram caçadores e coletores. O campo próspero da psicologia evolutiva afirma que muitas de nossas características psicológicas e sociais do presente foram moldadas durante essa longa era pré-agrícola. Ainda hoje, afirmam especialistas da área, nosso cérebro e nossa mente são adaptados para uma vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e nossa sexualidade são todos consequência do modo como nossa mente de caçadores-coletores interagem com o ambiente pós-industrial de nossos dias, com megacidades, aviões, telefones e computadores. Esse ambiente que nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração anterior, mas também nos faz sentir alienados, deprimidos e pressionados. Bem, para entender por que apontam os psicólogos evolutivos, precisamos nos aprofundar no mundo dos caçadores-coletores, que nos moldou, o mundo que subconscientemente ainda habitamos.
Porque, por exemplo, as pessoas se regalam com alimentos altamente calóricos que tão pouco bem fazem aos nossos corpos? As sociedades afluentes de hoje estão tomadas por essa praga da chamada obesidade, que está rapidamente se alastrando por países em desenvolvimento. É intrigante tentar entender por que nos empanturramos com os alimentos mais doces e mais gordurosos que conseguimos encontrar, até considerarmos os hábitos alimentares dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Nas savanas e florestas que eles habitavam, alimentos doces e calóricos eram extremamente raros, e a comida em geral era escassa. Um caçador-coletor típico de 30 mil anos atrás só tinha acesso a um tipo de comida doce, frutas maduras. Se uma mulher da Idade da Pedra se deparasse com uma árvore repleta de figos, a coisa mais razoável a fazer era ingerir o máximo que pudesse, imediatamente, antes que um bando de babuínos comesse tudo. Hoje, podemos morar em apartamentos com geladeiras abarrotadas, mas nosso DNA ainda pensa que estamos em uma savana. É isso que nos motiva a comer um pote inteiro de sorvete, quando encontramos um no freezer e fazê-lo descer com... e ainda por cima complementar com uma Coca-Cola grande. Em teoria do gene guloso, essa teoria do gene guloso é amplamente aceita. Outras teorias são muito mais controversas. Por exemplo, alguns psicólogos evolutivos afirmam que bandos antigos de caçadores-coletores não eram compostos de famílias nucleares centradas em casais monogâmicos. Em vez disso, eles viviam em comunidades onde não havia propriedade privada, relações monogâmicas ou mesmo paternidade. Em um bando como esse, uma mulher podia ter relações sexuais e formar laços íntimos com vários homens e mulheres ao mesmo tempo. E todos os adultos do bando cooperavam para cuidar das crianças. Os homens mostravam igual preocupação com todas as crianças, uma vez que nenhum sabia ao certo quais eram definitivamente seus filhos de sangue. Tal estrutura social não é uma utopia aquariana, é bem documentada entre animais. Notadamente, entre nossos parentes mais próximos, os chimpanzés e os bonobos, há inclusive uma série de culturas humanas nos dias de hoje em que se pratica a paternidade coletiva, como por exemplo entre os índios barés. De acordo com as crenças de tais sociedades, uma criança não nasce de um único homem, mas da acumulação de esperma de vários homens no útero de uma mulher. Uma boa mãe trata de ter relações sexuais com vários homens diferentes, sobretudo enquanto está grávida, para que o filho receba as qualidades e os cuidados paternos, não só do melhor caçador, como também do melhor contador de histórias, do guerreiro mais forte e do amante mais atencioso. Se isso parece estúpido ou absurdo, tenha em mente que antes do desenvolvimento dos estudos embriológicos modernos, as pessoas não tinham provas concretas de que os bebês invariavelmente são concebidos por um único pai, e não por vários. Os defensores dessa teoria da comunidade antiga afirmam que as infidelidades frequentes que caracterizam os casamentos modernos e o índice elevado de divórcios, sem falar da profusão de complexos psicológicos que acometem crianças e adultos, todos resultam de forçar os humanos a viver em famílias nucleares, em relações monogâmicas, que são incompatíveis com o nosso programa biológico. Muitos acadêmicos rejeitam veementemente essa teoria, insistindo que a monogamia e a formação de famílias são comportamentos essencialmente humanos. Esses pesquisadores afirmam que, embora as sociedades antigas de caçadores e coletores tendessem a ser mais comunais e igualitárias do que as sociedades modernas, eram, no entanto, constituídas de células separadas, cada uma delas contendo um casal ciumento e os filhos que eles tinham em comum. É por isso que hoje as relações monogâmicas e as famílias nucleares são a norma na grande maioria das culturas, que homens e mulheres tendem a ser muito possessivos com relação a seus parceiros e filhos, e que até mesmo em estados modernos, como na Coreia
na Coreia do Norte, na Síria, a autoridade política passa de pai para filho. A fim de resolver essa controvérsia e entender nossa sexualidade, nossa sociedade e nossa política, precisamos saber algumas coisas sobre as condições de vida de nossos ancestrais, a fim de examinar como viviam os sapiens entre a revolução cognitiva de 70 mil anos atrás e o começo da revolução agrícola há cerca de 12 mil anos. Infelizmente, há poucas certezas a respeito da vida de nossos ancestrais caçadores-coletores. O debate entre os defensores da comunidade antiga e os da monogamia eterna se baseia em indícios escassos. Obviamente, não temos registros escritos da época dos caçadores-coletores, e as evidências arqueológicas consistem basicamente de ossos fossilizados e ferramentas de pedra. Artefatos feitos de materiais mais perecíveis, como madeira, bambu ou couro, só sobrevivem em condições especiais. A impressão comum de que os humanos pré-agrícolas viveram em uma idade da pedra é um conceito equivocado baseado nessa tendência arqueológica. Seria mais adequado chamar a idade da pedra de idade da madeira, pois a maioria das ferramentas usadas nos antigos caçadores-coletores eram feitas de madeira. Toda a reconstrução da vida dos antigos caçadores-coletores com base nos artefatos remanescentes é extremamente problemática. Uma das diferenças mais gritantes entre eles e seus descendentes agrícolas e industriais é que, para começar, os caçadores-coletores tinham pouquíssimos artefatos, e estes exerciam um papel comparativamente modesto em suas vidas. Ao longo de sua vida, um típico membro de uma sociedade moderna afluente possui vários milhões de artefatos, de carros a casas a fraldas descartáveis e caixas de leite. Dificilmente há uma atividade, uma crença ou mesmo uma emoção que não seja mediada por objetos concebidos por nós mesmos. Nossos hábitos alimentares são mediados por uma coleção impressionante de tais itens, de colheres e copos a laboratórios de engenharia genética e navios transoceânicos gigantes. Para brincar, usamos uma série de brinquedos, de cartas de plástico a estádios com 100 mil lugares. Nossas relações românticas e sexuais são equipadas por anéis, camas, roupas bonitas, lingeries sensuais, restaurantes da moda, salas de espera de aeroporto, salões de festa e empresas de catering. As religiões trazem o sagrado à nossa vida com igrejas góticas, mesquitas muçulmanas, ashrams hindus, rolos de Torá, rodas de oração tibetanas, batinas eclesiásticas, velas, incenso, árvores de Natal, lápides, ícones e etc. Mal percebemos o quanto nossos objetos são onipresentes até precisarmos nos mudar para uma casa nova. Os caçadores-coletores se mudavam todo mês, toda semana e às vezes todo dia, carregando nas costas o que quer que possuíssem. Não havia empresas de mudança, carroças e nem mesmo animais de carga para dividir o fardo. Consequentemente, eles tinham de se virar apenas com as posses essenciais. É razoável presumir, portanto, que a maior parte de sua vida mental, religiosa e emotiva fosse conduzida sem a ajuda de artefatos. Um arqueólogo, trabalhando daqui a 100 mil anos, seria capaz de recompor um cenário razoável da crença e da prática muçulmana com base nos vários objetos encontrados em escavações nas ruínas de uma mesquita. Mas hoje estamos praticamente perdidos tentando compreender as crenças e os rituais dos antigos caçadores-coletores. Em grande medida, o mesmo dilema que um futuro historiador enfrentaria se tivesse de retratar um mundo social dos adolescentes do século XXI, unicamente com base no que sobrevivesse das cartas trocadas entre eles, já que não restariam registros das conversas telefônicas, e-mails, blogs e mensagens de texto.
A dependência dos artefatos, portanto, resulta em um relato tendencioso da vida dos antigos caçadores-coletores. Uma maneira de remediar isso é observar as sociedades caçadoras-coletoras modernas. Estas podem ser estudadas diretamente por meio de observação antropológica, mas há boas razões para ser cauteloso ao fazer inferências a partir das sociedades caçadoras-coletoras modernas sobre as antigas. Em primeiro lugar, todas as sociedades caçadoras-coletoras que sobreviveram até nossos dias foram influenciadas por sociedades agrícolas e industriais adjacentes. Portanto, é arriscado presumir que o que é verdade sobre elas também foi verdade há dezenas de milhares de anos. Em segundo lugar, as sociedades caçadoras-coletoras modernas sobreviveram principalmente em áreas com condições climáticas difíceis e terreno inóspito, inadequado para qualquer agricultura, atividade agrícola. As sociedades que se adaptaram às condições extremas de lugares como o deserto de Kalahari, no sul da África, podem muito bem fornecer um modelo um tanto enganoso para entender sociedades antigas em áreas férteis como o vale do rio Yangtze. Em particular, a densidade populacional em uma área como o deserto de Kalahari é muito mais baixa do que foi na região do antigo Yangtze. E isso tem implicações profundas para questões essenciais como o tamanho e a estrutura dos bandos humanos e as relações entre eles. Em terceiro lugar, a característica mais notável das sociedades caçadoras-coletoras é o quanto elas são diferentes uma das outras. Diferem não só de uma parte do mundo a outra, como inclusive da mesma região. Um bom exemplo é a enorme variedade que os primeiros colonizadores europeus encontraram entre os povos aborígenes na Austrália. Logo antes da conquista britânica, entre 300 mil e 700 mil caçadores-coletores viviam no continente, distribuídos em 200 a 600 tribos, cada uma dividida em vários bandos. Cada tribo tinha seu próprio idioma, religião, normas e costumes. Perto do que é hoje Adelaide, no sul da Austrália, viviam vários clãs patrilineares que se baseavam na descendência por parte de pai. Esses clãs se uniam em tribos por razões extremamente territoriais e, por sua vez, algumas tribos no norte da Austrália davam mais importância à ancestralidade materna de uma pessoa. E sua identidade tribal não se baseava em território em si, mas sim em seu totem. É razoável pensar que a variedade étnica e cultural entre os antigos caçadores-coletores fosse igualmente impressionante e que os 5 a 8 milhões de caçadores-coletores que povoaram o mundo à véspera da Revolução Agrícola se dividissem em milhares de tribos, com milhares de idiomas e culturas diferentes. Esse, afinal, foi um dos principais legados da Revolução Cognitiva. Graças ao surgimento da ficção, até mesmo pessoas com a mesma composição genética e vivendo em condições ecológicas similares foram capazes de criar realidades imaginadas muito diferentes, que se manifestavam em diferentes normas e valores. Por exemplo, temos todas as razões para acreditar que um bando de caçadores-coletores que viveram há 20 mil anos na região do atual Lisboa teria falado uma língua diferente daquele que viveu onde hoje se situa a cidade do Porto. Um bando pode ter sido beligerante e outro pacífico. Talvez o bando de Lisboa fosse comunal e o de Porto se baseassem em famílias nucleares. O povo de Lisboa talvez passasse horas esculpindo estátuas de madeira de seus espíritos guardiães, ao passo que seus contemporâneos de Porto mostravam sua devoção por meio da dança. Os primeiros talvez acreditassem em reencarnação, enquanto os últimos considerassem isso um absurdo. Em uma sociedade, relações homossexuais podem ter sido aceitas, ao passo que na outra pudesse ser um tabu.
Em outras palavras, embora as observações antropológicas dos caçadores-coletores modernos possam nos ajudar a entender algumas das possibilidades disponíveis para os caçadores-coletores antigos, o horizonte de possibilidades daquela época era muito mais amplo e, em sua maior parte, é desconhecido para nós. Os debates acalorados sobre o estilo de vida natural do Homo sapiens perdem de vista a questão principal. Desde a revolução cognitiva, não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. Há apenas escolhas culturais dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Um horizonte de possibilidades significa todo o espectro de crenças, práticas e experiências que se apresentam diante de determinada sociedade, considerando suas limitações ecológicas, tecnológicas e culturais. Cada sociedade e cada indivíduo normalmente explora apenas uma pequena fração de seu horizonte de possibilidades. Bem, então vou terminando por aqui, página 71.